Boa noite, pessoal. Quem já conhece a Nuances Pedagógicas já sabe, né? Um pouquinho do nosso trabalho. Eu e a Meire, a gente compõe aí a equipe de trabalho da Nuances Pedagógicas como uma rede de compartilhamento de pesquisas, de formações, de práticas sobre a primeira infância. E a gente está inaugurando agora esse momento da gente fazer entrevista com pessoas que vão compor com a gente, que vão ajudar a gente a pensar um pouco dessa área da primeira infância. Então, a gente vai estar recebendo também outras pessoas aqui no canal, então vocês estão convidadas, fiquem ligadas. E a gente está inaugurando esse trabalho com a presença da Débora. Então, primeiramente, quero agradecer a Débora Nieri por ela ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente hoje, né, Débora? A Débora é uma grande amiga minha que eu conheci no Contextos Integrados, na USP, no nosso grupo de pesquisa, coordenado pela professora Tizuco, pela professora Mônica Pinaza, e ela aceitou de pronto o nosso convite, né? A gente fez os ajustes técnicos, mas em relação ao conhecimento, a Débora vai poder contribuir muito com a gente, vocês vão ficar encantados. Então, eu vou ler um pouquinho o mini currículo dela para vocês conhecerem um pouco do trabalho dela. Na verdade, ela já fez muita coisa, né? E aí depois a gente começa com algumas perguntas, tá bom? A gente fez um hall de perguntas para a gente entrevistá-la, que são coisas que nós que somos da área da primeira infância já temos de dúvida, né? Tanto eu como a Meire somos coordenadoras pedagógicas da educação infantil e a música com os pequenos já é um tema que sempre suscitou muitas dúvidas para nós. Então a gente já fez mais ou menos algumas questões, mas se vocês quiserem também perguntar ou fazer algum comentário, vão colocando aí nos comentários para a gente, que a gente está de olho e vai fazendo essa interação com vocês, tá bom? Então, eu vou ler aqui o mini currículo da Débora. A Débora Nieri Calderoni é pós-doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela finalizou em 2018 a pesquisa dela. Doutora em Música em 2014 pela Unesp, na área de Relações Interdisciplinares. É mestre em Música em 2004 pela Unesp. Bacharel em Música com habilitação em Piano pelo Instituto de Artes da Unesp, licenciada em Música pela Faculdade Mozarteum de São Paulo, docente dos cursos superiores de Música da Faculdade Mozarteum de São Paulo e foi recentemente professora substituta de Artes do Instituto Federal de São Paulo. Tá? Então, esse é um pouquinho do que a nossa convidada já fez aí em termos de pesquisa e de trabalho, né? Mas tem muito mais coisa aí para a gente conhecer. Então, vamos lá? Vou começar então, Débora. Vou começar perguntando, né? Quem é da academia faz parte do trabalho, a gente contar um pouquinho do nosso percurso, de como a gente chega nesse foco de pesquisa, né? Então, para quem não por que eles pedem isso, né? Porque esses temas eles não chegam para a gente do nada, eles são uma construção, né, da nossa vida, que dialoga aí com os nossos interesses, com a nossa história. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como que você chega nesse foco, né? E aí você cria esse conceito de miniaturas musicais, essa coisa da educação de música para a primeiríssima infância. Como que você chega nesse interesse aí? Boa noite oficialmente, boa noite Meire, boa noite Alessandra, boa noite a todos e a todas que porventura estejam aí acompanhando a live. Gostaria de agradecer o convite da Nuances Pedagógicas, né, para estar aqui e compartilhar esse tema que me é tão caro, né, e poder compartilhar um pouco dos saberes da infância, né, que seja, então, proveitoso esses momentos. Em relação à música, né, a minha trajetória, o meu primeiro contato com o instrumento, com o universo da música,
ele vai se dar via instrumento, né? Eu sou pianista de formação, mas eu sempre, para vocês terem uma ideia, eu comecei, a minha primeira aluna, né? Eu tive aos 10 anos de idade. Então, vocês imaginem a quantidade de bobagens que eu devo ter feito, né? Mas, enfim, comecei a dar aula muito cedo. Então, é certo que a docência e a música sempre fizeram parte da minha trajetória, da minha história, né? Mas, paralelo às aulas de instrumento e de música em escolas específicas, eu atuei também na educação básica, e indo aí desde o SEI ao ensino médio, né? Seja dando aula de artes, seja dando aula de música. E de fato, a faixa, né, a etapa que mais me trazia desafios, os maiores desafios, né, e um grande encantamento também vinha do SEI, né? SEI, Centro de Educação Infantil, antiga creche, berçário, né? E eu sempre gostei, sempre fui movida, né, aos desafios e ao encantamento. Eu preciso dos dois para ser uma boa profissional, né? Então, até o mestrado, eu estudei questões pianísticas, né? E aí eu engravidei da Lorena, e foi o pontapé que eu precisei, o empurrãozinho que eu precisei para bater o martelo e decidi que eu seria uma pesquisadora acadêmica dessa temática, né, da educação musical de bebês. Ainda, lógico que eu trabalho com disciplinas, né, na graduação, que não se referem, que não tem relação em absoluto com esse universo infantil, mas naquele momento eu decidi estudar isso, né? Ainda no doutorado, eu vou estudar a música na educação infantil como um todo, né? Por questões até institucionais e de orientação. Então, mas no pós-doutorado, né, eu agradeço, inclusive, gostaria de agradecer publicamente o apoio da professora Tizuko Moshida Kishimoto, né, porque ela me apoiou muito nesse projeto, e no pós-doutorado eu decido focar nos bebês, né, e aqui estamos. Legal, Débora, essa é uma trajetória muito bonita e a gente que é da primeira infância agradece por você ter focado nos bebês, né? Porque a gente não tem muita pesquisa em relação à música com os pequenos, né? Muito carente. Mesmo o nosso trabalho na creche agora com a BNCC, com as indicações da gente trabalhar com os sons, a gente ainda sabe muito pouco, né? Dessa coisa específica. Então, a gente precisa de pessoas que nos ajudem, que pesquisem e que ajudem a gente a compor nessa área aí. E como que você analisa, então, as possibilidades de trabalho? Quais as potencialidades que tem para o trabalho com os pequenininhos em relação à música? E em que bases teóricas você se apoia? Eu nem diria que não há produção nesse campo, sabe? Por exemplo, por conta, né, na ocasião por ocasião do pós-doutorado, eu fiz a revisão sistemática, né, inclusive está até desatualizada, porque ela vai de 1996 a 2017. Mas, na ocasião, eu já levantei 29 produções acadêmicas brasileiras, né, que tratam dessa temática. No entanto, então, assim, eu não diria que não há. Nós temos também, por exemplo, 2 teóricos dessa área. Você me pergunta aí qual é a fundamentação teórica, né, que eu vou usar. Já vou te dar algumas dicas. Edwin Gordon e François Delalande, aos poucos, têm entrado no Brasil, tem sido estudado aos poucos, né, tem sido traduzido. Enfim, eu não diria, então, que não há. O que eu percebo nesse campo é uma desarticulação entre as áreas da música e da educação, né?
talvez um desajuste aí. Um primeiro ponto que a gente poderia colocar vem da própria natureza da produção acadêmica. Então, a produção acadêmica em música nem sempre dá conta de atender ao público da educação. Então, às vezes, ela não é de leitura palatável, não é uma leitura tão simples de se fazer. Então, nós teríamos, nós que eu digo da área da música, teríamos que nos preocupar aí em publicizar materiais, publicizar mesmo materiais que atingissem, ou que alcançassem os cuidadores, os educadores da infância. Bom, aí a gente cai numa questão das políticas públicas, pouco incentivo, pouco fomento para as publicações, a primeira infância já é uma área muito pouco vista, e aí a gente cai, inclusive, no segundo ponto que eu gostaria de colocar, que é a questão da formação e da capacitação de professores. Nós não podemos prescindir da capacitação e da formação, principalmente porque nós estamos falando de um país onde a música ficou fora dos currículos escolares por décadas. Seria questionável se a música está no currículo hoje ou não. É uma outra questão para a gente discutir. Então, eu diria que a formação se faz necessária, mas a gente volta novamente, por exemplo, eu como professora da pedagogia, sou professora na pedagogia, e os meus alunos e alunas falam isso para mim: Débora, eu não tenho firmeza nenhuma de trabalhar nessa área, tenho alunos já formados, não tenho firmeza, não tenho segurança, eu nem sei se eu sou afinado, não, eu não quero cantar, eu tenho medo de cantar, porque eu não sei se eu sou afinado. Então, isso mostra que há realmente um descompasso, entre o que a área da música faz e o que chega, de fato, em relação à formação dos professores. O que acontece é que a gente cai novamente na questão das políticas públicas para a formação e para a capacitação de professores, em termos de possibilidades, como você aventa, eu acho que o SEI, Alessandra, é o lugar das possibilidades. É o lugar onde as possibilidades se aventam. Mas, apesar da gente estar falando de um trabalho híbrido, de um trabalho em que as áreas se interconectam, se interrelacionam, ou, por exemplo, de campos de experiência, como a BNCC aponta, mas, ainda assim, estamos falando de áreas específicas, ou seja, sem formação, sem capacitação de professores, fica bastante difícil de os próprios educadores da infância alçarem a música ao campo de experiência. Normalmente, a música fica fadada a estabelecer rotinas, estabelecer hábitos, ou usada para entretenimento, nas festas. Isso não é errado de forma nenhuma, a música serve para isso também, mas ela não pode ser só isso. Ela precisa passar desse patamar e alcançar o campo da experiência, seja a experiência pedagógica, seja a experiência estética, puramente estética. Mas os bebês merecem isso, Ah, sim, você me faz uma pergunta agora sobre a minha fundamentação teórica, e eu acho que eu posso complementar um pouquinho. Eu venho trabalhando na graduação e na pós-graduação com duas grandes fontes, com duas fontes principais, de disciplina, eu quero dizer, Uma que vem da linha da cognição musical, e a outra que trata das práticas musicais criativas, No meu trabalho, na minha pesquisa com os bebês, eu consigo trazer essas duas fontes, para os meus estudos. Então, o desenvolvimento musical dos bebês, eu vou olhar sobre a perspectiva da psicologia cognitiva, E vou também trabalhar com a questão das práticas musicais criativas, que é o cerne do meu projeto, de música para bebês, ou de bebês,
eu vou trabalhar com as práticas musicais criativas que são, na verdade, oriundas de uma visão mais sociológica, uma visão de coletividade, de grupo, de identidade de grupo. Então, eu posso dizer que eu consegui unir aí as duas coisas que eu vinha fazendo, né? E já vinha estudando os bebês, obviamente, trabalhando na área, né? Mas eu consegui unir essas duas fontes principais na minha pesquisa. Provém dessas duas áreas, principalmente. E você fala um pouquinho desse trabalho a ser desenvolvido, localiza, né, essas práticas que muitas vezes são de contenção, que tem a ver, né, de organização de rotina, né, que seria um trabalho também, mas que não é o trabalho na essência, né, da música. Então, você já dá pistas aí para gente que, olha, precisa de investimento nisso, porque isso não vai surgir do nada, né, um trabalho qualificado aí. Se a gente fosse pensar num perfil de profissional, e aí você vem da área da música, né, eu queria que a gente pensasse nesse perfil, quem que é esse profissional para fazer esse trabalho com qualidade no 0 a 3? E, para além dessa questão que a gente sempre teve, né, como discussão dos especialistas, né, na educação infantil, mas pensando que características, independente aí se teria quem que é, além dessa discussão binária, né, é o especialista ou é o pedagogo, mas da gente pensar o que caracteriza, né, porque a gente também já teve algumas experiências aí, não sei na primeiríssima infância, mas às vezes desse profissional especialista faltar conhecimento pedagógico, né, que é justamente isso que você está trazendo dessa área mais da sociologia, de entender mais sobre essa criança, o seu desenvolvimento, as suas regularidades. Então, como que você faria um mapeamento aí desses saberes necessários aí, que estão nesse trabalho, que não é do nada, né, que ele precisa ser construído mesmo, e que a gente às vezes não consegue alcançar, porque justamente a gente não passou por essa escola, não teve isso na formação inicial, e chega lá e se depara, e a gente acaba muitas vezes reproduzindo, né? Então, queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que, no geral, no Brasil, principalmente na rede pública, quem está à frente desse trabalho são os pedagogos. Os licenciados em música, eles vão ficar, por conta da falta de concursos públicos nesse campo, né, eles vão atuar mais na rede particular de ensino. Eu diria que todos que têm a oportunidade de lidar com um bebê, todos, sem pensar agora em ser educador da infância, ser um especialista, todos que têm esse privilégio de lidar com um bebê, devia ter, no mínimo, por mínima que fosse, mas uma formação, pelo menos em educação sonora. Eu não digo nem em educação musical, mas uma educação sonora, né, que permitisse explorar certas questões sonoras com os bebês. Bom, eu acho que isso é sonhar demais, né? Mas, sobretudo, para os educadores da infância, que estão lá, no dia a dia do SEI, né, que querem promover, que desejam promover, né, potencializar esse campo de experiência, que é a música, no seu trabalho cotidiano, eu diria que questões rítmicas, questões de afinação, questões de escuta sonora, né, de corpo, de voz, precisariam estar resolvidas, né, precisariam estar resolvidas. Uma preocupação que o educador da infância precisa ter, independente dele ser especialista ou não, né, o educador da infância, ele precisa se preocupar com aquilo que ele escuta, né, ele precisa se preocupar em ampliar o seu repertório de escuta. A pergunta que ele precisa se fazer é: o que eu levo para os meus bebês ouvirem? O que eu estou ouvindo? Né?
A gente precisa ampliar esse leque de possibilidades de escuta. Hoje a internet facilitou muito a nossa vida. Hoje você procura lá no YouTube e você acha tudo. Mas o que é esse tudo? O que é que nós estamos levando, não é? Para as nossas creches, para os nossos seis? Isso é uma questão para a gente pensar, né? Agora, para o trabalho específico do Miniaturas, que eu abordo no Miniaturas, 4 princípios seriam essenciais para o perfil desse profissional que vai atuar com os bebês, né? Tanto faz para mim se esse profissional é especialista em música ou não é especialista em música, né? Ele vai precisar ter 4 princípios com ele para o Miniaturas funcionar, para o Miniaturas dar certo. O primeiro é o conceito de bebê. O segundo é a escuta, a concepção de escuta do Loris Malaguzzi, né? A terceira é a escuta das sonoridades múltiplas. E a quarta é a questão do corpo. Então, eu vou explicar rapidamente esses 4 princípios para vocês terem uma ideia do que eu estou tratando, né? E que é possível de ser pensado tanto para o profissional da música, da especialista em música, como para o pedagogo, né? Para o educador da infância. Bom, o conceito de música que está implicado no Miniaturas é um conceito de bebê, perdão. O conceito de bebê, que é o primeiro, que baseia, né, o projeto, é um conceito que olha o bebê como agente do seu conhecimento. O bebê é protagonista, ele é criador, né? Então, mas para que eu preciso saber isso, o seu conceito de bebê? Isso implica diretamente na organização do nosso trabalho pedagógico, né, naquilo que a gente escolhe fazer. Então, para o Miniaturas, né, as ideias que estão vinculadas no Miniatura, nós não fazemos, por exemplo, nós não pretendemos dar aula de música para bebês. Nós não pretendemos dar aula de música para bebês. Nós não pretendemos colocar bebês em roda, né, forçar esse bebê a ficar na roda. Nós não queremos que esse bebê segure um objeto e me imite, ou segure um instrumento musical, ou que ele faça algum tipo de gesto que você gostaria muito que ele fizesse, né? Nós estamos preocupados em respeitar o tempo e a individualidade dos bebês no seio, né? Então, a gente tem a ideia de que o bebê pode propor, ele propõe o jogo, seja esse jogo de som, seja esse jogo de movimento. Mas e o adulto? O papel do adulto é estar ali de prontidão para fazer a mediação desse trabalho, né? Então, ele precisa saber mediar. Se ele não souber fazer a mediação, o jogo do bebê perde totalmente sentido, né? Então, esse é o conceito de bebê que está implicado. O segundo conceito é o conceito de escuta malaguzziana, né? Então, Malaguzzi vai dizer assim, olha, o professor precisa ouvir, escutar as crianças, e isso não é escutar a lalação, o balbucio ou o choro, né? Significa para o Loris, para o Malaguzzi, observar atentamente esse bebê. Então, o educador, ele tem essa função, quando ele vai trabalhar dentro da proposta do Miniaturas, ele tem a função de observar os gestos, o movimento, os olhares, né, aquilo que o bebê está fazendo, quais são os seus interesses, e, obviamente, proceder à documentação pedagógica. Porque a documentação que vai me dar uma linha, né, para que eu acompanhe esse processo, esse caminhar desse bebê. A terceira ideia é a concepção de escuta, né? A escuta de sonoridades múltiplas. O Miniaturas vai trabalhar com um conceito de música que rompe com a dicotomia entre som e ruído, né? Ou com a dicotomia, ou com a ideia de que música é apenas combinação de sons harmônicos, melodiosos e bonitos, né? Para nós,
fazer música vai muito além disso. Nós trabalhamos com ideias tais como paisagem sonora, estruturas sonoras, massas, textura sonora, improvisação livre, e trabalhamos também com a apreciação de um repertório, apreciação de escuta mesmo, apreciação de um repertório que em música nós chamamos de repertório da música contemporânea, repertório contemporâneo. Esse é um trabalho pouco feito, né, na educação musical de bebês, e a gente vem experimentando trabalhar em cima da escuta, né? Bom, e a última ideia, então, a ideia de corpo, né, o último princípio, se nós entendemos que o adulto precisa estar a postos, de prontidão, para fazer mediação dos jogos dos bebês, né, ou de aproveitar uma proposta que um bebê lança, né, ele precisa ter a prontidão corporal, ele precisa estar atento, né? Ele precisa de um repertório de movimentos que não sejam movimentos de dançarino, mas que sejam movimentos que os bebês lhe dão, né? Nós vamos fazer um levantamento desse repertório de movimentos. Para isso, a gente usa a teoria do Laban, que é um super teórico do movimento, né? E é importante também que esse educador saiba estabelecer relações entre o gesto, entre o movimento e o som, né? Então, a gente acredita que, tendo esses princípios, esse educador, seja ele especialista ou não, vai conseguir desenvolver um belo trabalho de sonoro e musical dentro do SEI, né? Eu diria que afinar a escuta é condição sine qua non para quem vai trabalhar com esse campo de experiência no SEI. Então, você contou um pouquinho para a gente sobre os profissionais. Na sua pesquisa de pós-doutorado, eu sei que você esteve em um SEI, né, da Prefeitura de São Paulo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para nós, para quem está aqui, quais foram esses achados da sua pesquisa? Como que fica as considerações finais da sua pesquisa? Você pode contar um pouquinho para a gente? Eu acho que as considerações finais não ficam, viu? Elas não acabam nunca, né? Mas, enfim, em relação às descobertas, eu poderia destacar duas, que para mim são muito importantes, né? A primeira delas é a elaboração de um instrumento de análise de dados. Então, eu elaborei durante o pós-doutoramento um instrumento que se chama EON, Esquema de Observação Nieri, né? Trata de um instrumento que vai servir para orientar o adulto em relação à observação do envolvimento do bebê com a proposta do Miniaturas, né? Então, eu falo sobre... o instrumento foi baseado na escala de envolvimento do Livers e, obviamente, ele foi pensado para a proposta do Miniaturas, né? Mas ele vai tratar de envolvimento, primeiro, vocês podem perceber que eu não estou falando de desenvolvimento musical, né? Porque o envolvimento é condição para o desenvolvimento. Sem envolvimento, não há desenvolvimento musical. Então, a minha primeira questão era, é possível esses bebês se envolverem com essa proposta, né? Bom, e aí eu acho que dá para lembrar, né, que o instrumento precisa passar por validação, né? Ele não é generalizável, ou seja, as categorias do EON foram pensadas para atender às especificidades da abordagem que é utilizada no Miniaturas, né? Mas eu aponto ele como uma importante abordagem, como um importante resultado da minha pesquisa, porque ele abre caminhos, né? Ele oferece subsídios, combustão mesmo, para a questão premente da avaliação
na educação musical de bebês, né? Que é uma questão que a gente vem estudando muito, quem estuda essa temática vem se dedicando, né? Uma preocupação a questão da avaliação, e ele é um instrumento que pode contribuir bastante com a área. Outra descoberta, aí, eu não sei se seria descoberta, mas foram resultados da pesquisa, né? É o alto envolvimento, o alto índice de envolvimento dos bebês com a proposta. Então, nós tivemos, a partir, né, nós utilizamos já o EON na análise dos dados, e nós tivemos, as evidências mostram 89% de categorias de envolvimento contra 11% de categorias de não envolvimento. Bom, isso é um resultado notável para uma abordagem, né, para uma proposta de música que se pauta pela escuta, né? Nós não nos pautamos pelo sensório motor, né, ou, por exemplo, pelo brinquedo, né? Nós trabalhamos, em suma, com o corpo e com a voz. E hoje, na sociedade visual, extremamente visual que nós vivemos, essa era uma preocupação minha, né? Será que esses bebês vão prestar atenção só pela escuta? Né? Então, realmente, o resultado foi surpreendente, né? A proposta do Miniaturas também, vocês percebem, ela se pauta pela escuta, pela apreciação, e não pelas canções. Então, era uma outra preocupação. Nossa, eu não vou cantar canções com palavras, então, nem pensar. O que isso vai gerar, né? E foi incrível, foram resultados, assim, muito interessantes e que podem servir, não só para mim, porque a minha pesquisa estaria em pé de qualquer forma, mesmo que os resultados não fossem esses, mas esses resultados são interessantes porque eles abrem possibilidades para novas propostas, né? Propostas que não exijam o conhecimento da linguagem tradicional da música, o que é, de fato, uma coisa para a gente pensar no ser, né? Agora, você me pergunta sobre as possibilidades, né? As possibilidades e os desafios. Eu acho que as possibilidades e os desafios andaram par e passo. Par e passo, ao final do trabalho, que não é um final, né? Porque eu ainda tenho muito que fazer com ele, acho que vai dar outros pós-doutorados aí, mas, assim, nós temos, ao mesmo tempo em que as possibilidades são eminentes para pais, para educadores da infância, mesmo para os licenciados, porque é uma abordagem não muito comum para os licenciados em música. Para vocês terem uma ideia, durante o projeto de pós-doc, eu fiz um curso de formação, né, e um grupo muito especial, queridos, de alunos meus, já formados na época, em curso superior de música. Eles tiveram dificuldades, em certos momentos, de desconstruir aquela noção de música que eles tinham e aquela noção de música para bebês que eles tinham, né? Porque agora a gente está falando de música de bebê, de sonoridades de bebês, né? E não de música para bebês, né? Então, ao mesmo tempo que abre-se a possibilidade do educador da infância fazer um trabalho interessante, né? Ao mesmo tempo, o desafio continua, porque o desafio da formação não dá para prescindir dele. Nós precisamos de formação, ainda que seja dessa nova proposta, de uma proposta baseada nas práticas criativas. Então, o desafio da formação de professores continua, né? Ou da capacitação de professores, ou da capacitação de pais que queiram, que se interessem. Mas eu creio que com pouco tempo já seja possível despertar para essa educação sonora. Mas não é um hábito nosso, não é um hábito nosso. A gente pode lembrar, por exemplo, dos parques sonoros, das EMEIs. A grande maioria dos parques está jogando as traças. Por quê? Porque nós não sabemos o que fazer com aquilo.
né? Às vezes a gente manda para o parque sonoro para a criança ficar sozinha lá, brincar um pouco, né? Mas a exploração sonora desse bebê se desvanece ali. Nós não sabemos mediar esse conhecimento para avançar. Quando é que um bebê está explorando? Quando é que um bebê está compondo? O bebê compõe. Né? Mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei fazer? Não sei nem por onde começa. Né? Então, possibilidades mil, mas o desafio da formação permanece. Então, eu diria que eu teria como desafio agora, né, já que eu sou movida a desafios, os 2 grandes desafios: promover a formação de professores e validar o EON, validar o meu instrumento de análise de dados. Você tem algum projeto de publicação para a gente acessar isso, todo esse conhecimento que seria impossível, né, numa live, mas para a gente começar a entender melhor, a saber do que você está falando, nessa sua pesquisa a gente tem como ter acesso, tem alguma previsão aí, como que está essa questão de projetos aí para disseminar esses conhecimentos, essas descobertas aí sua? Eu poderia começar a responder as suas questões aí em 2 partes, né? Uma primeira é o que esperar desse material. Quem me conhece sabe que eu não sou dada a receitas de bolo, principalmente na educação. Né? Não é uma coisa que me agrada, então, assim, não dá para esperar no livro. Sim, existe o projeto do livro, mas não dá para esperar do livro modos de fazer. Né? Modos de fazer não dá para esperar. Eu acredito muito na experiência vivida, em experiências sentidas no corpo, porque se a gente amplia as nossas referências, né, então dali a gente consegue criar, a gente consegue ser criador também. Se um bebê é criador, porque nós não somos, né, mas a gente precisa ter as referências, né? Então, eu diria que o que vai estar lá, né, nesse livro, quero trazer principalmente esses 2 conceitos, o conceito de música e o conceito de bebê. Eu acho que isso, lógico, eu vou apresentar a proposta do Miniaturas, né, mas eu acho que esses 2 conceitos vão estar ali, né? Primeiro, porque o conceito de música amplo, ele me oferece possibilidades, ele me abre caminhos, né, para eu desenvolver um trabalho alçando a música aí ao campo da experiência, seja pedagógica, seja estética. Né? Então, acho fundamental que a gente traga um conceito de música ampliado, porque, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu não canto, porque eu não canto mesmo, né? Então, de repente, eu trabalho só com CDs ali, enfim, a gente teria que pensar na qualidade desse material também, que está lá, né? Mas essa abordagem é uma abordagem possível. Então, são coisas que a gente vai passar pela experiência, tais como paisagem sonora, estrutura, textura, massa, né? Isso precisa ser vivenciado, precisa ser cantado, experimentado na pele, né? Então, não sei se um livro resolveria todos os problemas, mas no livro vai estar essa ideia de música, né? E aí também eu quero deixar claro lá o conceito de bebês. Por quê? Porque vem me assustando um pouco essa questão, essa visão mercadológica, né, de ensino de música para bebês. É uma coisa de aula de música para bebês, né? É uma coisa que tem me preocupado muito, não é de hoje, né? Porque existe, inclusive, a questão, né, estudada na psicologia cognitiva, por exemplo, da transferência cognitiva. Quando você aprende uma coisa e vai ser bom em outra, né, para ser bom em outra, isso foi um jargão mesmo, né, que muito frequentemente utilizado no ensino musical de bebês, né? E, de fato, essa questão
incomoda, porque, assim, de repente você está justificando, né, uma educação, uma abordagem, uma área, né, porque ela vai te dar benefícios em outra área. Então, eu vou colocar o meu bebê para fazer aula de música, porque assim ele vai andar mais rápido, né? Ele vai falar mais rápido, porque sim, existe uma ligação entre a música com a linguagem, enfim. Obviamente o cérebro funciona por sinapses. Isso é óbvio, né? Quanto mais você estimula, vai criando sinapses, sim. Mas daqui a pouco você tem um bebê na sua aula, porque o pai quer que ele se torne um as da matemática, e ele ouviu dizer que a música estimula o raciocínio lógico, né? Então, eu vou ter um bebê que fala depressa, que canta depressa, é afinado, anda depressa, é um as da matemática, daqui a pouco, nossa, ele vai entrar na melhor universidade do país, ou do exterior, né? Nem é do país mais. Então, assim, aí você vai perguntar a idade dessa criatura e ele tem 4 meses. Então, assim, é assustador isso, é medonho, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de conceito de bebê, né? O conceito de bebê que vai estar lá no livro é um conceito que respeita o bebê, não só a individualidade e as potencialidades desse bebê, mas que respeita o tempo da infância. Esse tempo é um tempo curto, é um tempo que nunca mais volta, né? Talvez por isso, por esse apressamento, a gente tem tanta gente imatura hoje em dia, né? Para tentar viver na infância um período que não foi vivido. Então, assim, a gente precisa respeitar o tempo da infância. Eu sei que essa visão minha não é uma visão compatível com a visão de mercado, enfim, mas eu acho que ela pode nortear as concepções do SEI, né? E por que não de alguns espaços de escolas específicas de música? Eu mesmo trabalho, ofereço, né? Eu tenho o espaço Mimo, que é onde eu ofereço encontros, né, para musicais sonoros para bebês, mas a gente procura respeitar ao máximo esse tempo da infância. E isso eu quero trazer no livro, né? Isso eu quero deixar muito claro lá, porque eu não estou falando de aula de bebês, né, para bebês. Estou falando de sonoridades e como fazer com que essas sonoridades, que o bebê estabeleça sentidos musicais por meio da nossa mediação, né? Que ele passe, que a gente promova experiências estéticas para ele, né? Então para que eu vou colocar meu bebê nisso aí? Né? Porque a resposta é muito simples, porque música é cultura, e cultura é direito do bebê, ponto. Nós temos uma dificuldade muito grande, o brasileiro tem uma dificuldade em valorizar a cultura, né? E sem cultura nós não somos nada, nós não somos um povo, nós não temos identidade. Então, é isso, música é cultura, né? Vamos promover. Agora, a Meire me faz uma pergunta que eu não sei se eu choro ou se eu conto, né? Se eu continuo aqui, que é a previsão desse material, né? A disponibilização. Eu vou contar, então, um pouquinho da história, né? Do Miniaturas. O Miniaturas, ele nasce num ambiente acadêmico, né? Num contexto acadêmico, com todas as idiosincrasias desse ambiente, né? É um relatório de pós-doutorado com mais de 200 páginas, ou seja, ele é, no mínimo, indigesto para qualquer leitor. Para mim, não, porque eu achei o máximo, né? Mas para qualquer leitor, ele não é uma leitura palatável, não é uma leitura agradável. Bom, eu juro para vocês que eu estou procurando, eu estou exercitando essa minha capacidade de escrever um livro palatável, um livro que possa ser lido, né? Porque, por enquanto, ele se esgota no registro da escrita, né? Ele ainda não se inscreve no registro da leitura. E não adianta, gente, publicar por publicar, tem um monte de coisa publicada, né? Eu acho que a gente precisa pensar num material que, de fato, vai somar,
que, de fato, vai trazer alguma contribuição, né? Então, assim, a ideia de publicar miniaturas, é por isso que eu soltei alguns artigos, tem alguma coisa, principalmente do EON, né? Mas eu estou segurando para que ele já saia como um material próprio, que contribua com a área da educação, né? A minha ideia era publicá-lo em 2020, né? 2020 não tem sido um ano muito bom para calendários. Cheguei a achar até, doce ilusão, cheguei a achar que a quarentena fosse potencializar meu tempo físico, né? Não, só que não, potencializou todo o estresse, todo o trabalho, enfim, mas tempo físico não. Então, realmente, não sei se sai, mas quem sabe, né? Não sei ainda se sai em 2020, mas se não saber, não sair em 2020, sai em 2021, porque o importante agora é ter saúde, né? Débora, você falou bastante da questão do respeito a esse bebê, a essa infância, essa concepção de bebê. Eu achei bárbaro você lembrar, enfatizar isso, porque é uma concepção que a Nuances Pedagógicas também acredita e afirma o tempo todo, né? Enquanto uma pedagogia da escuta dentro da escuta do Loris Malaguzzi. E aí você falou muito dessa questão da escuta do bebê, então, na verdade, essa proposta do Miniaturas de escutar o bebê e de a gente fazer as melhores intervenções, melhores mediações para esse bebê, me faz pensar que a gente precisa ter esse conhecimento mesmo, enquanto pedagogo, do que observar. Essa escuta, eu preciso estar atento ao quê? E o que eu faço com isso que o bebê me trouxe de volta. Então, assim, o que você falou faz muito sentido. Às vezes a gente tem um parque sonoro na escola, o próprio brincar heurístico, a gente percebe que as crianças, os bebês, tiram som de tudo. Uma das primeiras explorações deles é bater um objeto no chão, aí bate na parede, bate no espelho, para perceber essa sonoridade diferente das materialidades que estão ali disponíveis para ele. Então, a gente sabe um pouquinho ainda sobre isso, mas você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Complementar o que a Lê falou, né? Uma das pessoas pede para você tentar trazer um pouco do que seriam essas boas oportunidades de contextos, que eu acho que é o que a Lê falou aí, que foi, acho que a Marcinha falou, e teve gente lá no começo que colocou disso, né? Enquanto a gente ainda não sabe tanto, enquanto a gente ainda não consegue, o que você acha que a gente pode ir fazendo, né, nesse trocar a roda aí com o carro andando, né, de tentar estudando paralelamente, dando conta disso para se aprofundar, mas o que cria boas condições aí para a vida das crianças, para que elas possam ter essas experiências aí, de algum modo, ainda que não com tudo que a gente deseja, né, com a qualidade aí, mas que é essa questão desse adulto intencional, com essa clareza toda, mas enquanto a gente não chega nisso, o que para você caracteriza bons contextos aí? Eu acho que a gente poderia trabalhar, num primeiro momento, sem levar a continuidade do processo da exploração, né? Instigar mesmo a escuta, né? do ambiente sonoro da creche, do SEI, né? Se a gente for por aí, eu acho que já é um bom caminho, né? É lógico que saber fazer a mediação para que a exploração avance e se torne uma composição, daí já é uma outra história. Daí eu precisaria fazer um mini curso aqui para a gente, né, questões da prática mesmo, para a gente poder experimentar um pouco. Mas se você ir por aí, né, fazer... Eu lembro que lá, não sei onde eu fiz a pesquisa, existia uma porta-balcão, e os bebês eram um cercadinho muito pequeno, cabia uns 3 bebês naquela varandinha, e eles amavam quando eu abria aquelas portas, e eles iam para lá e ficavam, porque na rua de trás passava, era uma ladeira, uma subida,
e passa, né? E eu comecei só a apontar, né? Fazia umas caras do tipo, né? E aquilo virou um jogo. Aquilo virou um jogo, né? Tanto é que eles faziam assim, quando o ônibus ia subindo, passava ônibus correntemente ali, e depois eles começaram, na faixa de um ano e meio, 1 ano e 7, eles começavam a imitar mesmo, a imitar, né? A imitar o ônibus subindo, a imitar a buzina, né? E daí que a gente, a partir disso, a gente montava os jogos. Então, montar jogos, sim, pode ser com o som de uma subida, seguido de uma buzina. Isso é um jogo. Se o bebê te trouxe esse jogo, é interessante você aproveitar. Se você não sabe fazer nada, buzina no fim. É uma possibilidade, né? O que é importante? É importante você valorizar aquele interesse dele. O bebê não é bobo, ele percebe quando a gente está inteiro para ele, né? Então, não precisa de grandes coisas, são pequenos detalhes, né? Uma vez acompanhava a rotina deles ali, e um bebê jogava a colher que ele estava comendo, ele jogava, e cada vez que ele jogava aquela colher, ele levava uma bronca, né? E aí eu achei muito interessante, porque eu estava perto e ele sabia que eu era a pessoa do barulho, né? E ele estava fazendo aquilo para mim. Ele estava fazendo uma composição de colher caindo, né? E ele não estava nem aí para a bronca que ele estava levando, porque sujava a colher, tinha que, né? Então, eu peguei algumas colheres e a gente começou a brincar, jogava uma, eu colocava de novo, eu colocava outra de volta. São essas coisas que, às vezes, nos dão a sensação de que o bebê está aprontando, né? Está desinteressado. Por exemplo, nós tínhamos lá uma porta que fazia um barulho gigante. E um dos bebês gostava muito daquele som. Lá no meu relatório, provavelmente vou descrever esse jogo lá no livro, né? Virou um jogo, e que todos os dias o Matheus queria fazer, né? Então, ele abria, e a educadora falava assim, ai, minha nossa, lá vai o Matheus com a porta, né? E era isso, ele abria, fazia umas 3 vezes, quando eu percebi que era uma composição, porque ele fazia exatamente o número de vezes igual. Ele abria e fechava a mesma quantidade de vezes todos os dias, né? E aí eu terminava fazendo uma brincadeira, me jogava no chão e fazia um bah, assim, né? E era todos os dias. Então, virou um jogo nosso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar atento, né? E eu acho que boa vontade é sempre bom, né? Mas só com boa vontade e saber arranhar um violão, nós não vamos alcançar o campo da experiência, né? Então, a gente precisa, de fato, começar com essas pequenas coisas e daí procurar ajuda, procurar aprender, né? Eu também estou disponível, se precisar de ajuda aí para explicar essas temáticas. Você não fala isso, que a gente é pidona. A gente vai atrás de você. Débora, melhor tudo isso. Teve uma pessoa aqui que falou colocou música contemporânea. Então, você falar um pouquinho, o que você quer dizer com música contemporânea? Porque às vezes a pessoa, né, tá pensando o quê? A gente está falando de quem, né? Pensar um pouco. Sim. Você falou isso de repertório, e eu acho sempre fundamental, a gente discute bastante também. Isso. Então, se você tivesse como falar um pouquinho de que repertório é esse que você está falando, eu acho que também ajuda muito a gente se retroalimentar aí, né? Nós temos na música clássica, ou na chamada música erudita, né, alguns períodos que indicam um determinado jeito, um determinado estilo de música. Então, por exemplo, nós temos o período barroco, né? Então, nós escutamos aquele estilo, a gente já sabe, isso é Bach. Um ouvido de um músico identifica isso muito facilmente, né? Isso é Bach.
Ou, por exemplo, se você está lá ouvindo isso é romântico. Nossa, né? Por exemplo, há algumas questões, um clássico, o que é um clássico? Eu ainda prefiro usar a palavra erudito, porque música erudita, porque existe o período clássico, né? Então, a música clássica é a música de Mozart, é a música de Beethoven, né? Isso é uma música clássica. Mas a música de Chopin, por exemplo, ela não é clássica, ela é romântica, porque ela faz parte do período romântico. Depois no século XIX, nós temos uma linha chamada de música moderna, aproximadamente até 1950, e depois os atuais, os vivos, digamos assim. Então, são compositores muito atuais que vão trabalhar com uma ideia de música muito ampliada, com um conceito de música muito ampliado. Então, por exemplo, nós temos, se vocês tiverem curiosidade aí, né, eu indico para vocês ouvirem, por exemplo, para vocês terem alguma ideia, as músicas, algumas peças do John Cage, né, que vai inaugurar aí um conceito de música experimental, né, um conceito de música que envolve a arte sonora como um todo, os happenings, né? Ou seja, coisas que acontecem no momento e que vão mudar o lugar da escuta, né? Nós não temos mais aquela figura do músico romântico, virtuosístico, que só ele sabe, né? Não, as pessoas que estão passando na rua, por exemplo, o John Cage, ele vai fazer uma peça, é muito conhecida essa peça, chama-se 4 minutos e 33 segundos. Ele senta, né? O intérprete senta de smoking ao piano, ao banquinho do piano, e ele se coloca como um pianista, né? E fica 4 minutos e 33 segundos sem tocar absolutamente nenhuma nota, dando uma balbúrdia no teatro, né? Então, o que é isso? O que está acontecendo? Ele não está tocando, ele não vai tocar, enfim, a música está sendo gravada e aquela é a música. Então, há uma mudança na concepção de escuta, né? Nós passamos do lugar de ouvintes para coparticipantes, para criadores, para compositores musicais. E essa linha, né, vai ter, por exemplo, peças, obras feitas a partir de sons de helicóptero, né, sons da paisagem sonora. Murray Schafer é um compositor canadense, um educador musical canadense bastante conhecido aqui no Brasil, que fez trabalhos lindos, né, falando sobre a paisagem sonora, e ele usa, né, essas ideias de paisagem sonora para suas composições. Então, é uma visão muito mais ampliada de música do que essa concepção de sons que se combinam, de ritmo. Normalmente, nós temos uma pulsação muito fluida nessas músicas, nesse repertório, né? Mas eu estou falando de um repertório bem específico, do mundo, digamos, erudito, e de uma faixa de tempo, né? De um recorte de tempo. Não que só isso deva fazer parte do trabalho de educação musical com bebês. Tá? Jamais. O Miniaturas não foca nas canções, porque as canções já estão bastante focadas, né? Já foram muito bem colocadas em muitos trabalhos, né? Então, não que eu esteja falando que não é para cantar para bebê, né? Que não é para fazer canção da cultura popular brasileira, é um repertório lindo, riquíssimo, que nós precisamos levar, inclusive, para o SEI. Né? Mas a preocupação do Miniaturas, enquanto proposta, é trabalhar com esse eixo que quase não é trabalhado na educação musical de bebês. Na escola, quando a gente estudou um pouco sobre música, a gente usou como um referencial aí de livro, foi o da Teca de Alencar. Só que o que a gente sentiu foi muito isso que você trouxe, que eu acho que talvez o Miniaturas vai poder ajudar.
porque ele dá um exemplo de uma criança um pouco maior. E ele traz essas categorias do trabalho de música, diversas, né? Da parte da composição, da parte de voz, das brincadeiras, de você ter música, ambiente, mas o que cada uma se restringe, né? Que ela fala, olha, o trabalho com música não é a música ambiente, embora ela seja interessante para que a criança vá, né, construindo esse ouvido, vá escutando, que conviva com essa cultura. E o lugar da escola, a gente firma bastante isso, embora às vezes a gente coloca música para as crianças dançarem, brincarem, que elas já trazem de repertório que elas pedem, mas é nosso papel, obrigação de trazer outras, né? E de todas esses outros, mas eu sinto essa carência justamente nesse ponto que você coloca e com gente que converse com a criança pequena, né? Com o bebê e com a criança muito pequena. Bebê, né? exato. Porque aí acho que é mais difícil, mas acho que você traz pistas muito importantes que é isso, né? É não perder de vista esse princípio, né? Esse conceito de criança, de bebê potente, capaz, criativo, criador, né? De cultura, né? Ale, antes de você terminar aí, o livro da Teca, né? A Teca é uma pessoa muito competente, né? Foi minha professora, eu tenho o maior respeito do mundo por ela, indico o livro dela para todo mundo, mas ela não está falando de bebê, o público é outro. Né? Então, a gente leva para o SEI por conta da falta mesmo. Existe essa carência apontada lá no começo, né, pela Alessandra, realmente falando sobre um trabalho específico para bebês, ainda carece, né? Ainda não tem. Mas para os maiorzinhos ele dá conta, ele atende super bem. É que para o bebê é muito específico, o trabalho com bebês é muito específico. E é muito legal que você falou essa questão que o adulto tem que se sensibilizando, né? E isso não vale só para esse campo de experiência, vale para todos os campos, né? O quanto que a gente mudar essa visão do bebê para esse bebê que produz assim, é uma chave fundamental para a gente pensar, não só na música, o tanto de coisa que ele produz, né? Então, antigamente a gente acreditava que era um bebê egocêntrico, hoje a gente sabe que é um bebê que já nasce com capacidade relacional, com capacidade para observar esse mundo e agir nesse mundo e compor, né? E produzir cultura, e a gente às vezes não está atento, porque nessa correria, dá conta da rotina, dá conta dos cuidados, a gente vai atropelando uma série de coisas. Então, como você falou, os professores precisam dessa formação continuada, sim. É um campo que a gente detém pouco saber. Lá na creche que eu sou coordenadora, os próprios professores já indicaram como uma defasagem da formação, porque realmente a gente não tem esse conhecimento minucioso do som, da música, como trabalhar isso para os bem pequenininhos. A gente tem berçários que a gente recebe bebês de 4 meses. Então, assim, não dá para a gente ficar fazendo um monte de atividadezinha, de bater clave, de fazer um monte de coisa, e a gente não perceber a riqueza que os próprios bebês nos trazem, né? Isso eu acho que foi uma contribuição que mais me marcou aqui do que você trouxe, né? Porque você vai falando e eu vou observando, vem na minha mente os bebês lá da creche, né? O quanto de oportunidade, de pistas que eles dão para entrar nessa interação, nesse jogo com a gente, mas a gente às vezes perde, né? Por não ter esse refinamento, né? E esse conhecimento mesmo, né? Às vezes não é uma falta de vontade, como você falou. Tenho professores muito bons, uma equipe muito boa que está atenta, mas às vezes é essa falta do conhecimento mesmo, né? Que vai fazer essa iniciativa do bebê ter uma potência aí de continuidade, que é o que a gente almeja. Eu queria te agradecer. Esse exemplo da colher a gente usa bastante, né, nos cursos, né, Lê? A gente é clássico, porque a gente sempre fala disso para entender a criança, né? Fala assim, olha, a criança pode estar numa pesquisa sonora quando ela está jogando repetidas vezes uma colher. Agora, quando você traz, mas como eu levo isso como mediador para ela compor, para entender? Então, isso acho que falta. E aí, assim, muito obrigada, né, já. E
por favor, publique, estamos ansiosos aí com o seu livro, e também o que você puder fazer nessa questão de mini cursos nesse sentido, nós seremos divulgadoras e participantes aí, né, Ale? Porque é muito interessante a sua pesquisa. E realmente para os bebês é o que você falou. A gente procura, tem esse livro, né, da Teca, que fez uma pesquisa bem bacana, que tem um trabalho sólido no Brasil, mas quando você vê, e isso não é só em relação à música, né? É uma constante, né, dos assuntos pedagógicos. Muitas vezes a gente só acha exemplos materializados para a criança maior. Então, a gente é mesmo uma resistência aí, uma militância por esses pequenos. Aí eu acho que a gente tem que... Nós somos a voz, né, dos bebês, já que eles são um grupo de minoria, e aí nós temos que ser a voz deles, né, gritar e falar, olhem para o que é específico, o que o bebê tem aí que a gente não vê, né, e que a gente atropela muita coisa. E depois, é como você falou, a gente cresce aí com um monte de questões, porque não nos foi dada a oportunidade, a mediação, né, mais potente, que potencializaria isso aí na nossa vida. Muito bom, Débora, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite e ter trazido tantas contribuições do seu trabalho, aí ter compartilhado com a gente. A live vai ficar salva aqui no YouTube da Nuances Pedagógicas, aí vocês vão poder também compartilhar à vontade, outras pessoas vão poder assistir, conhecer seu trabalho. Eu deixei indicado aqui embaixo a sua página lá no Instagram, Miniaturas Musicais, né? Que é o Mimu. Quem quiser também seguir a Débora lá, sigam, que a Débora tem um trabalho maravilhoso em relação a isso. E, com certeza, ficaremos no seu pé aí para esse mini curso sair. A gente precisa dessas coisas práticas de entender como a gente faz esse jogo, esse bate-bola aí com o bebê, nessa mediação musical e sonora. Joia. Eire, Alessandra, eu agradeço imensamente, né? Porque nós sabemos que somos militância mesmo, né? Uma área pequena, que tenta... É interessante isso, porque é na primeira infância que quase tudo acontece, né? Mas ela é a menos olhada. É a que recebe menos investimentos, né? Então, a gente precisa se unir mesmo, tornar mais forte a nossa militância. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade também de vir aqui e compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês. E precisando, estamos aí. Beleza, combinado. Obrigada, gente, também pela companhia de vocês. E vão entrando em contato aí com a Débora para conhecer um pouco mais do trabalho dela, tá bom? E compartilhem a live com quem vocês acharem que vai ser importante, né? Como a gente falou, um pouquinho do que a Débora conseguiu falar aqui nessa 1 horinha que ela teve, ela não imagina o tanto de impacto que vai ter no nosso trabalho. Então, assim, a gente que a gente quer saber mais o tempo todo, a gente é curiosa, a gente vai ficar na cola da Débora, né? Então, quem quiser aí também. Débora, obrigada, viu? Beijo para você. Obrigada, menina. Beijo, gente. Obrigada.